Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel no YouTube. Como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Creche para falar sobre os principais assuntos da semana em Israel. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal. Estamos aí rumo aos 15 mil inscritos. E também o seu comentário aqui embaixo, já que é muito importante a participação e engajamento da audiência do Express Israel aqui nos vídeos, comentando, compartilhando, também lá nos cortes que a gente divulga no nosso canal no Instagram. É super importante essa interação de vocês aqui que nos acompanham toda semana. Estando no primeiro assunto dessa edição do Expresso, falar sobre um vídeo, né, Dani, que chocou a nação após 11 meses de guerra, quando achavam que já tinham visto de tudo e sofrido de tudo, os israelenses viram um vídeo devastador do local onde 6 reféns foram fuzilados pelo Hamas num túnel em Gaza. Dani, eu queria saber que vídeo foi esse e a repercussão aí em Israel de mais um episódio, digamos assim, que atinge toda uma nação, né? Pois é, né? A gente semana passada falou sobre esse episódio, né? Sobre a descoberta e repatriação de 6 corpos de reféns, né? 5 civis e um soldado, que foram assassinados a sangue frio com, né, balas de metralhadora dentro de um túnel do Hamas, a 20 metros embaixo da terra, né? Embaixo do nível da terra, e eles foram assassinados praticamente, eu acho que 24 horas, acho que é isso que foi decidido, né, no Instituto Médico Legal deles, que foi 24 horas antes do exército entrar no tal do túnel, e eles foram assassinados, provavelmente porque os guardas do Hamas que estavam lá acharam que os soldados estavam chegando e decidiram, então, matar os reféns. Essa é a nova ordem agora: mata os reféns se os soldados se sentirem, tiverem algum, né, a sensação de que os soldados estão chegando perto, mata os reféns, né? Muito, muito bonito, isso é terrorismo, né? E aí, então, esses 6 foram mortos, né? A gente falou o nome deles na semana passada: o Hersh Goldberg Polin, a Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Alex Lubanov, Almog Sarussi e Yori Danino. E o Exército, essa semana, então, fez um vídeo que foi enviado com legendas em várias línguas. Português não estava, não, que eles fizeram em várias línguas, fizeram em inglês, acho que inglês e árabe e hebraico. A Embaixada de Israel no Brasil legendou em português. A gente vai ver esse vídeo acho que é em hebraico, legendado em português ou em inglês, legendado em português, não sei, vamos ver junto. E eu vi em hebraico, obviamente. É a porta-voz do exército israelense, o Daniel Hagari, que pessoalmente foi lá e fez esse vídeo de 3 minutos e meio, então são 3 minutos e meio, em que ele entra, ele mostra onde é esse túnel do Hamas, ele entra no túnel do Hamas e ele mostra o local exato onde houve o fuzilamento dos 6 reféns. Dá para ver o local exato, vocês vão ver, é bem pesado, tá? Tem sangue no chão, ele mostra, inclusive, garrafas onde os reféns faziam seus... Né, não tinha banheiro, então tinha garrafas, tinham baldes para eles fazerem suas necessidades, e alguns poucos... um tabuleiro de xadrez com peças, talvez eles tentassem jogar xadrez em algum momento para passar o tempo, e um lugar fechado, sem ar, sem janela, obviamente, um túnel, e não é que nem... Tem alguns túneis que eles fazem lá, improvisam uns quartos, umas coisas assim, até parece que é uma casa, né, embaixo da terra, mas nesse não. Vocês vão ver, parece túnel mesmo. O que chocou os israelenses é que é o pior dos cenários que alguém podia imaginar de como um refém pode ser mantido. Porque eu me lembro que no começo, depois do 7 de outubro, teve muitas imagens feitas por inteligência artificial de reféns sendo mantidos no cativeiro em túneis. E parecia um túnel, e os reféns lá, assim, tal, não sei o quê, e era inteligência artificial. Depois a gente viu alguns reféns sendo soltos, e a gente viu também o exército chegando em alguns lugares onde esses reféns tinham sido mantidos,
e parecia que era um quarto, tinha até cama, ou tinha até colchão, parecia parede branca, assim, tal. Então, era uma coisa meio, parecia um apartamentozinho, alguns apartamentos. Teve alguns reféns que ficaram em cima da terra, como a gente viu, teve alguns reféns que foram resgatados, que estavam sendo guardados, né, ou mantidos prisioneiros em apartamentos que não eram nos túneis. Mas agora a gente viu a maneira como... A gente viu essa inteligência artificial virar realidade. A gente viu reféns sendo mantidos nas piores condições possíveis de você passar 11 meses da sua vida sentado, que eles não conseguiam nem ficar em pé, porque o túnel é baixinho, sem janela, sem ar, sem comida, sem banheiro, sem nada, sem colchão. Eles ficaram 11 meses lá. Ou tinha colchãozinho, colchonetezinho, sendo mantidos lá. E foram assassinados 24 horas antes do exército conseguir resgatá-los com vida. E chocou muito a nação justamente as condições em que eles estavam sendo mantidos. A gente tem mais 101 reféns lá, talvez desses 101, quem sabe, com sorte, metade estão vivos, ou um terço, pelo menos, estão vivos, e podem estar sendo mantidos nessas condições. A gente está conversando aqui, falando aqui no Expresso Israel, e a gente toma um café, bebe uma água, come um chocolate, ou não, né, no nosso caso, né, João, que a gente está tentando não comer açúcar, e enquanto a gente está falando, tem reféns sendo mantidos nessas condições que vocês vão ver. E é muito chocante, alguns jornalistas israelenses e estrangeiros também foram levados pelo exército para o túnel nessa semana, teve até algumas reportagens aqui em Israel, mas eu quero mostrar o vídeo original. Vamos assistir esse vídeo, 3 minutos e meio, depois eu digo as reações a esse vídeo, não só das pessoas, como também de membros do governo e de pessoas que em favor do primeiro-ministro e contra o primeiro-ministro. Vocês vão entender melhor por que foi uma reação tão visceral dos israelenses, porque essa semana passada foi também tão triste, tão terrível. Esse vídeo foi uma das piores coisas, um dos piores cenários que os israelenses poderiam ver que realmente se tornaram realidade. Não é coisa da cabeça, não é fantasia, não é pesadelo, e depois você acorda, não, é pesadelo de verdade. Então, me perdoem quem achar que é muito pesado, mas é 3 minutos e meio, está com legenda em português, eu acho que vale a pena assistir. Põe aí, João. In the next couple of minutes, we're going to go down into the tunnel shaft, 20 meters below, where the hostages were murdered. The tunnel shaft was in a children's room, in a house. Those are the walls, this children's room. With Snow White and Mickey Mouse on the wall, in a tunnel shaft where hostages were murdered downstairs, 20 meters below the ground. Hamas used those letters in the tunnel, and there was a hiding floor. All they needed to do is to break the floor, and then go out through the children's room, inside to the street, and go back into the tunnel. This is how Hamas built this tunnel. The shaft goes down about 20 meters into the ground, using 4 separate letters. There, it connects to a narrow tunnel with no rooms that is so low you can't stand up straight in it. The tunnel is about 120 meters long and ends in a blocked iron door. This short blocked part of the tunnel is where the hostages were held and murdered. We know that between 2 to 6 terrorists were here with the hostages. We are gathering all the stuff here for forensics, for intelligence. We can see magazines, an AK-47 magazine, chargers, all used by the terrorists, Quran books, a hairbrush. We need to check who used it. But there were women here in the tunnel. This is their blood.
This is the blood of Hirsch, Eden, Carmel, Uri, Almog, and Alex. They were heroes, and they were here in this tunnel for weeks or days, we will find out. But they were here in this tunnel in horrific conditions, where there is no air to breathe, where you cannot stand. And they survived, but they were murdered by terrorists. And they're still hostages, 101. Some of them are alive in the same conditions in tunnels like this in Gaza. And we need to do everything we can in all means, in all the means we can, to bring them back home alive. Why murder innocent people, women, young men? They were all in the music festival, and Carmel was at their home in the kibbutz. Why murder them in a tunnel after they survived 11 months in horrific condition? We pray and think in our hearts and minds, and we will keep on doing everything we can. Everything to bring back home all the hostages. Engraçado porque engraçado, nada engraçado nesse vídeo. É interessante porque eu vi em hebraico, né? Eu vi o original em hebraico e esse é em inglês. Eu não sabia que era em inglês. E é muito parecido, né? O vídeo é em inglês e em hebraico, mas tem algumas nuances quando você fala do vídeo em hebraico que é para internamente para os israelenses e o vídeo em inglês que é para público externo, né? No vídeo para israelenses ele aparece, o Daniel Hagari parece bem mais quer dizer, ele passa uma tristeza e uma ansiedade, um nervosismo de estar lá, né? Mas no vídeo em hebraico que foi primeiro a ser feito, depois ele fez em inglês, ele está mais chacoalhado, né? Mais nervoso, mais chocado, e ele fala várias vezes, a gente vai descobrir o DNA, a gente vai descobrir quem eram essas pessoas que estavam aqui guardando os reféns, a gente vai pegar todos eles. Eles não vão ficar vivos, eles não vão ou não vão ficar soltos, né? Vão ficar livres. E no inglês não tem isso, né? No inglês tem uma coisa, porque mataram os inocentes, tal, não sei o quê. Aqui para os israelenses não precisa falar isso. Para os israelenses, né, eles estão acostumados, ou conhecem o sangue frio e a maldade e a falta de empatia completa e o ódio aos judeus do líder do Hamas, Yahya Sinwar, que é um fanático religioso que odeia judeus e odeia não muçulmanos, né? E que não tem problema nenhum de matar sangue frio pessoas, os israelenses sabem isso, não precisa dizer, mas os israelenses querem muito que essas pessoas sejam pegas, que essas pessoas não saiam livres e vão viver suas vidas normalmente depois de cometerem um assassinato brutal desses. Assim que esse vídeo, o original em hebraico, que, como eu falei, é muito parecido, foi passado nas televisões ao vivo. Ninguém tinha visto o vídeo antes, o vídeo foi passado na terça-feira passada em todos os canais, ao vivo, ao mesmo tempo, em horário nobre, 8 horas da noite, 8h30 da noite, por aí, e imediatamente saiu dezenas de milhares de pessoas saíram nas ruas. Já havia, né, como a gente já viu desde a semana passada e retrasada, desde que foi anunciada a morte desses reféns, o assassinato a sangue frio, repatriação dos corpos, que todos os dias há manifestações pela volta dos reféns em Israel toda, principalmente em Tel Aviv, e essa semana esse vídeo fez com que houvesse ainda mais mais pessoas saindo, e aí então houve as manifestações aumentaram em Tel Aviv e outros lugares. A gente viu ao vivo jornalistas na praça dos sequestrados, que você conhece bem, você foi, João, e em outros lugares, né, onde tem havido manifestações, e você conseguia ver as pessoas chocadas e impressionadas com o que eu falei, o fato de que uma coisa que parecia ser
não é possível que os reféns sejam mantidos nessas condições, é verdade. E quem mais está sendo mantido nessas condições? E quem mais pode morrer a qualquer momento? E agora, do outro lado, houve manifestações também das pessoas em favor do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que, como a gente sabe, não está, digamos, tendo muita pressa em assinar um acordo de libertação dos reféns, que significa um acordo de cessar-fogo, que significa, na verdade, um acordo de fim da guerra, de retirada de todas as tropas israelenses da faixa de Gaza, que é algo que o primeiro-ministro não quer fazer, por vários motivos. A gente tem discutido esses motivos toda semana, todas as semanas. Então, alguns começaram a criticar o próprio porta-voz do Exército, dizendo que esse porta-voz do Exército estava divulgando esse vídeo para pressionar o governo a assinar um acordo de cessar-fogo, um acordo de libertação dos reféns e de libertação de milhares de presos palestinos, retirada de israelenses da faixa de Gaza e outras exigências que o Hamas está fazendo em troca dos reféns. Então, o próprio porta-voz das Forças Armadas, que é uma instituição apolítica, que é uma instituição que, na verdade, responde aos inputs, né, às ordens do governo que está no poder, né? Não é um exército que tem um partido por trás. Ele, na verdade, tem só o governo por trás, né? Quer dizer, o governo que esteja mandou o exército fazer uma coisa, o exército faz de acordo com o governo que foi eleito democraticamente pelo país, tá? Então, ele publicando isso, ele, inclusive, na hora, ele fez uma entrevista coletiva em hebraico, em seguida, depois da publicação ao vivo do vídeo, da divulgação do vídeo, ele falou, não, o nosso objetivo com esse vídeo é mostrar ao mundo como o que o Hamas é. Mostrar ao mundo como os reféns estão sendo mantidos. Quer dizer, então, é meio que mostrar para o mundo quem é o Hamas, para pararem de ficar culpando Israel por essa guerra e lembrarem quem é realmente o grande vilão da história aqui, quem começou essa guerra, que é o Hamas. Só que aqui dentro, então, algumas pessoas começaram a falar que é absurdo, ele está querendo pressionar, o exército está querendo pressionar o governo, o exército está do lado dos manifestantes. E lembrando que, segundo as pesquisas de opinião, mais de 65%, ou cerca de 65% dos israelenses são a favor da libertação dos reféns num acordo de cessar-fogo, que isso vai ser ruim, um acordo que é ruim, mas que é pior para Israel manter esses reféns, deixar esses reféns morrerem na mão dos Hamas, né? Do Hamas, a gente já falou, pior para o ethos israelense, pior para a divisão interna israelense, vai ser realmente Israel perdeu a guerra se esses reféns todos morrerem. Mas esses pró-Netanyahu, que são mais ou menos de 25%, 28%, começaram a atacar o próprio porta-voz do Hamas, pela publicação do vídeo. Para mostrar, e o vídeo, ele, na verdade, a gente sabe que a gente está tendo essas manifestações já há 2 semanas, e manifestações já há meses, a gente está há quase um ano do 7 de outubro, né? O Netanyahu vê nas pesquisas de opinião e nas ruas o quanto ele é impopular, o quanto ele é odiado internamente por tantos israelenses, que ele quis tanto ser amado, e eu sou o Rei Bibi, King Bibi, né? E ele odeia ser odiado. Ele não quer ser odiado. É claro que ele, para se manter no poder, precisa ser amado só pelos que vão votar nele. Os outros, meio que dane-se. E ele está no poder agora, não tem eleições, ele não vai chamar novas eleições, então ele está no poder. Né? Então, ele, na verdade, tem que agradar só quem está no poder, na coalizão dele, para ele se manter no poder. Né? Mas ele não gosta de ser mal visto pelo público dessa forma. Então, ele tem publicado cada vez mais. Ele deu uma entrevista coletiva, né? A gente falou na semana passada, não sei se a gente falou, ele deu 2 entrevistas, acho que a gente falou 2 entrevistas coletivas, uma em hebraico e outra em inglês. Ele está falando mais, ele está demonstrando mais empatia, digamos assim, nos seus anúncios. Ele tem publicado anúncios, notas, dizendo, estou ouvindo a dor dos parentes dos sequestrados, não esqueço, isso faço... Coisas que ele não estava fazendo até então. Quer dizer, então, esse tipo de coisa realmente causa um certo efeito no Netanyahu.
né? Ele tá tendo que demonstrar um pouco mais de empatia, digamos assim, pelos parentes dos sequestrados e os manifestantes, etc. e tal. Mas, mesmo assim, como parte dessa demonstração de empatia, ele resolveu visitar alguns dos parentes, dos pais desses 6 reféns que foram assassinados. E, por incrível que pareça, por coincidência, ele acabou indo visitar o cara, né, a família mais à direita, né? A família do soldado Ori Danino, que o pai é um rabino religioso, votador que vota no Likud, vota na direita. Eles são... a família veio do Marrocos, né, e eles são mais voltados para a direita. Obviamente, não é segredo para ninguém que o Netanyahu visitou pouquíssimo, ou será que se visitou os kibbutzim em volta de Gaza, que foram os mais afetados, porque eles são de esquerda, porque é kibbutz, porque são progressistas. E então ele resolveu visitar, de todos os 6 reféns que foram mortos, ele foi visitar essa família. Acho que teve 2 famílias até falaram que não recebeu o primeiro-ministro. E ele foi, e ele achou que estava pisando em solo conhecido, né? Que ele estava protegido lá, porque o cara é um cara de direita, é um rabino religioso, tal. Ele não estava preparado para o que o tal rabino falou. E ele falou, e a gravação foi para toda a imprensa israelense, a imprensa toda publicou, todo mundo ouviu. E o cara falou o seguinte: o pai do Ori Danino, Elhanan Danino, um rabino, falou o seguinte: durante 15 anos você ficou sentado quieto, não fez nada. Você deu espadas para eles, você deu dinheiro para eles fazerem túneis. Você não fez nada para evitar que isso tenha acontecido. Então ele acusou o primeiro-ministro de ter financiado o Hamas. A gente sabe de quanto tempo o Netanyahu achou que o Hamas era joga uns foguetes de vez em quando, e deixava o Qatar mandar milhões de dólares todos os meses para o Hamas, com o objetivo de separar e dividir os palestinos entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza. O Hamas, então, controla a faixa de Gaza, o Fatah controla a Cisjordânia. Para ele isso era confortável, porque ele dizia que os palestinos estão divididos, ele não tem como negociar por um grupo com um povo dividido. Então fazia parte do modus operandi, né, do Netanyahu, essa separação entre os palestinos e fortalecer o Hamas financeiramente. Foi o que ele fez, em vez de conversar com a autoridade palestina, em vez de conversar com o Mahmoud Abbas, que ele odeia, e vice-versa, o Mahmoud Abbas também odeia o Netanyahu. Ele resolveu, então, fortalecer o Hamas, justamente nessa ideia de que vou dividir para enfraquecer. Só que ele dividiu e fortaleceu o Hamas, fortaleceu, inclusive, financeiramente. Esses túneis todos foram construídos com dinheiro, que foi esse dinheiro do Qatar, que não foi para o povo, não foi para educação, não foi para hospitais, não foi para nada, foi para construir a Gaza número 2, Gaza subsolo, Gaza -1, que é esses túneis todos embaixo da faixa de Gaza. E a gente viu esse túnel que começava num quarto de criança, com Branca de Neve na parede. Tá? Então, ele ficou chocado com a reação do pai do Ori Danino, e acho que ele está vendo o quanto a sensação dos israelenses de decepção com ele, e de raiva, e de choque, está cada vez aumentando mais. E isso certamente está influenciando ele. A pergunta é se está influenciando o suficiente para ele abrir mão de seu governo, abrir mão de sua carreira política e renunciar. A gente vai falar ainda nesse expresso sobre renúncias, né, na cúpula militar, mas no caso da cúpula política, o Netanyahu, por enquanto, apesar de tudo isso, apesar desse vídeo do choque do país e de como as pessoas nas pesquisas de opinião demonstram que estão cada vez mais impacientes com esse governo, sem falar em palavras um pouco mais pesadas como ódio e raiva desse governo, do Netanyahu, como, apesar de tudo isso, ele continua no poder. E não é à toa que a gente viu manifestações históricas, né, Dani, nas últimas semanas aí,
quase 500 mil pessoas nas ruas de Tel Aviv, em outras cidades também de Israel, pedindo um acordo pela libertação dos reféns, né, e também por novas eleições, e vira um cenário que deixa até de ser esquerda e direita, né, civilização versus barbárie, a destruição de um projeto de nação, de um projeto de Estado, né, a imagem de Israel fora também, ao redor do mundo, que tem sido muito desgastada também, muito em virtude das ações desse governo, né, e fico imaginando se colocar no lugar das famílias, né? Eu sempre me coloco que, né, desses mais de 100 reféns que ainda permanecem em Gaza, a gente sabe que uma boa parte deles não estão com vida, de não ter o direito básico, né? Que é ser adeus, se despedir, enterrar ali seu ente querido, e não tem como um vídeo desse ali de pessoas que estavam celebrando a vida, né, se divertindo numa festa. A Carmelo, que morava num kibutz também próximo, foi sequestrada e No quarto assassinada dela, de brutalmente. pijama, No sem quarto sapato. dela, sequestrada brutalmente, né, e assassinada a sangue frio dentro de um túnel. E o vídeo mostra muitas pessoas falando: os túneis não existem, não, é uma desculpa, não sei o quê. A gente vê Eu 2020. fico chocada quando você fala essas coisas, João. Eu fico chocada, porque eu estou dentro de Israel e eu fico chocada com coisas absurdas que se falam no exterior. Tem muitas pessoas que acham Só que é pode fake news, que é uma desculpa de Israel para invadir Gaza e tomar as terras palestinas, e a é gente simplesmente vê. chocante, chocante. E espero que essas pessoas algum dia se olhem no espelho e entendam quão antissemitas elas são de pensar isso de Israel e de pensar isso dos israelenses e de ignorar todas as coisas que levaram a essa guerra, né? Ignorar o que levou, o que aconteceu no dia 7 de outubro, né? E de não querer ver a realidade na faixa de Gaza. Eu estava vendo um vídeo hoje de líderes, nem são do Hamas, alguns líderes mais religiosos também fanáticos que não são do Hamas, ou talvez votem no Hamas, né? Se algum dia tiver eleição na Autoridade Palestina, entre os palestinos, que a última vez foi em 2005, dizendo, não, aqui na Palestina não tem lugar para gays, essa abominação, não tem lugar para pessoas que são contra o que Alá diz. Então, é muito fácil você ignorar o que você não quer ver e você só aceitar e ver, né, o viés da afirmação, né, você reafirmar só o que você acha que é preconceituoso, que é uma visão preconceituosa e racista dos judeus. É uma coisa que a gente vem sempre comentando também aqui a cada edição do Expresso, né, Dani, é que um acordo infelizmente, você tem que abrir concessões ali, vai ter dilemas, seja novas eleições, no caso, pensando internamente em Israel, ou pensando globalmente no acordo, troca de prisioneiros palestinos, e não tem jeito, né, Manutenção concessões. do Hamas. Exatamente, como É poder o que eles querem. político, né? Então, concessões terão que ser feitas pensando na devolução dos reféns aí, daqui a pouco, menos de um mês, né? Vai completar um ano desse trágico dia 7 de outubro em Israel, o dia com o maior número de judeus mortos desde a Shoah, e infelizmente mais de 100 pessoas ainda seguem sequestradas, mantidas reféns na faixa de Gaza, como o vídeo mostrou aí, condições completamente desumanas, né, sem conseguir fazer as suas necessidades fisiológicas básicas, ver a luz do sol, né, sem conseguir se alimentar direito. Então, A é gente uma falou, né? situação. Tinha uma refém que estava pesando 36 quilos. Os corpos deles tinham todas as doenças que você pode imaginar. Imagina você ficar 11 meses embaixo da terra, sem comer direito, sem ver o sol, sem ver vitamina D, sem comer, sem conseguir dormir, sem conseguir ficar em pé. Imagina como é que estavam as pernas dessas pessoas, como é que estavam, né, as articulações, né? Quer dizer, então, todas as chagas possíveis foram encontradas, né, nos corpos, né, desses reféns que foram repatriados. O refém beduíno que a gente mostrou há 3 edições, né? Antes do 7 de outubro, um homem bonito, forte, e
nesse período envelheceu ali, parece que uns 20 anos, né? Desgastado, abatido, fraco, muito magro. É uma situação muito triste, não tem como né, não se população não se mobilizar, ir para a rua e pedir um acordo de libertação dos reféns, e a gente segue aqui aguardando e acompanhando, esperamos que em breve isso possa acontecer. E entrando na segunda edição, no segundo tema dessa edição do Expresso, perdão, falar sobre o debate presidencial nos Estados Unidos. Essa semana aconteceu o debate presidencial entre Kamala Harris e o Donald Trump, e, obviamente, Israel foi um dos assuntos discutidos. E aí, Dani, a gente, né, conversou aqui anteriormente, alguns veículos divulgaram também, inclusive aqui no Brasil apareceram em alguns jornais, né, falas do Trump, principalmente, citando Israel, e como que os israelenses viram as respostas dos dois candidatos, né? Pois é, né? Imagino que no Brasil todo mundo tenha, ou maior, sei lá, muita gente tenha visto esse debate, né? Do Trump com a Kamala Harris. Foi muito interessante em vários aspectos, e como todo mundo esperava que em Israel, eles tiveram, uma das perguntas foi especificamente sobre Israel e a guerra. Eles falam guerra em Gaza, né? Como se em Israel tivesse tudo certinho, né? Como se não tivesse em Israel lugares destruídos, tanto no sul como no norte, pessoas mortas civis dentro do país. Mas tudo bem, guerra só em Gaza, né? Não tem guerra em Israel. Mas então a pergunta era sobre isso. E eu queria que você botasse o comecinho, né? A pergunta e a resposta da Kamala Harris. Vamos ver, porque eu acho que é muito tempo e não está com legendado, então não sei se eu quero botar que a gente veja tudo. Vamos botar um pouquinho, depois eu falo mais ou menos o que eles disseram. Quote, Israel has a right to defend itself, but you added, quote, it matters how, saying international humanitarian law must be respected. Israel must do more to protect innocent civilians. You said that 9 months ago. Now an estimated 40,000 Palestinians are dead. Nearly 100 hostages remain. Just last week, Prime Minister Benjamin Netanyahu said there's not a deal in the making. President Biden has not been able to break through the stalemate. How would you do it? Well, let's understand how we got here. On October 7, Hamas, a terrorist organization, slaughtered 1,200 Israelis, many of them young people who were simply attending a concert. Women were horribly raped. And so absolutely, I said then, I say now, Israel has a right to defend itself. We would. And how it does so matters, because it is also true, far too many innocent Palestinians have been killed. Children, mothers. What we know is that this war must end. It must end immediately, and the way it will end is we need a ceasefire deal and we need the hostages out. And so we will continue to work around. Eu acho que é interessante, porque muitas especialistas aqui viram a resposta dela como uma resposta meio ensaiada, meio uma resposta que era uma resposta que é o mínimo possível que você pode falar para não parecer ser contra Israel, mas também mostrar empatia em relação aos palestinos. A gente tem que lembrar que ela é do Partido Democrata, tem um setor do Partido Democrata que é anti-Israel, que quer, inclusive, embargo de armas contra Israel, que quer, enfim, boicote contra Israel, que quer que Israel corte, que os Estados Unidos cortem relações com Israel. Então, ela tem que contemplar todos os públicos dentro do Partido Democrata. Então, ela falou o mínimo possível, a resposta mais óbvia possível. Mas eu achei interessante que ela incluiu algumas coisas que talvez um candidato homem não tivesse incluído. Ela falou, eles chegaram, 1.200 pessoas foram mortas, mulheres foram estupradas, coisas que alguns ativistas de manifestações em universidades negam, dizem que não aconteceu. Ela falou. Tá? Então, ela falou de uma maneira eloquente, falou que Israel tem direito de né, se defender, nós nos defenderíamos se acontecesse com a gente. Mas ela falou, né, pareceu bem ensaiado, né, que ela estava como se ela estivesse lendo de um teleprompter, né, mas
Por outro lado, também é verdade que mais do que deveriam, né, os palestinos estão sendo mortos, e mulheres e mães, né, então ela também falou empaticamente em relação aos palestinos e à morte dos palestinos. Eu achei a resposta dela muito boa, muito ensaiada, digamos assim, mas uma boa resposta, né? E ela mostrou empatia, assim como ela, né, mostrou no resto do debate inteiro, ela mostrou bastante simpatia com um lado e mostrou empatia com o outro lado também. E uma parte que a gente não viu, que cortou, que eu falei, não, vamos parar, é que ela falou que os Estados Unidos estão fazendo de tudo, inclusive, e na verdade o que tem que solucionar com um cessar-fogo, né? Então ela mostrou que ela é a favor de um cessar-fogo, a favor da devolução dos reféns e de um cessar-fogo, que o Netanyahu não é a favor nesse momento. Ela falou, ela é a favor de cessar-fogo agora, e ela falou que temos que voltar a trabalhar numa solução de 2 estados, né? Ela fala, como é que ela falou? Uma coisa que sempre vou garantir, sempre darei a Israel capacidade de se defender, em particular no que se refere ao Irã e qualquer ameaça do Irã, mas precisamos ter uma solução de 2 estados, onde possamos reconstruir Gaza, onde os palestinos também tenham segurança, autodeterminação e dignidade, que merecem, com tanta razão. Ok? Essa parte que ela fala que temos que voltar para a solução de 2 estados foi a parte que daqui a pouco eu vou explicar, eu vou falar logo agora, que mais pegou para os israelenses. É muito difícil para os israelenses, mesmo israelenses de esquerda, hoje em dia, de centro-esquerda, hoje em dia, pensar em solução de 2 estados nesse momento. Nem pensar na solução de 2 estados no momento. Uma coisa que o Netanyahu diz, e que muita gente, inclusive gente mais da esquerda, também ecoa, de certa forma, talvez não veementemente como o Netanyahu, mas pensa, é que como que a gente vai agora fazer um Estado palestino ou ter uma solução de 2 estados depois de um ataque terrorista desses e de uma guerra que dura quase 1 ano? É como se fosse dar um prêmio à Hamas e ao terrorismo, dando aos palestinos o que eles querem, que é teoricamente, que o Hamas não quer um Estado palestino, mas dando, enfim, um Estado palestino, parece um prêmio aos palestinos pelo que parte deles, que é o Hamas, fizeram. Tá? É claro que isso, quem está fora de Israel, quem não pensa empaticamente em relação aos israelenses, não entende essa emoção, esse pensamento israelense de que, então, peraí, então agora a gente vai falar em 2 estados, depois do que aconteceu. Os israelenses ainda estão vivendo, a gente sempre diz, ainda estão no 7 de outubro de 2023, estão vivendo esse pesadelo já há quase 1 ano, vocês estão falando de, então, fazer um Estado palestino? É muito difícil para os israelenses engolirem isso, inclusive os israelenses de centro e centro-esquerda, que estão chorando por seus mortos. É muito difícil para os israelenses, mesmo de centro e centro-esquerda, terem a empatia que o resto do mundo tem com os palestinos nesse momento. Os israelenses estão chorando os seus próprios mortos. Eu estou sendo muito clara aqui e falando de uma maneira direta. É muito difícil para muitos israelenses terem essa compaixão com os palestinos que o resto do mundo tem. Os israelenses estão sofrendo uma guerra há 1 ano, tiveram 1.200 pessoas mortas e sequestradas, estupradas e mortas brutalmente em um espaço de algumas horas. Ainda há ameaças em outras frentes, né? Os Houthis, o Hezbollah no norte, a Cisjordânia, que está esquentando agora. Mais de 400 soldados mortos. 400 soldados são gente como a gente, não é soldado profissional, tá? Porque a gente sempre fala que os exércitos aqui é um exército do povo. São soldados que 2 dias depois poderiam ser civis, porque teriam voltado para a vida civil quando acabou o alistamento militar obrigatório de 3 anos. Não é profissional, não é soldado profissional. Entendeu? Quer dizer, então, você falar, então temos que voltar a negociar os 2 estados. É muito difícil, eu imagino que vai ser muito difícil por anos. Quem sabe décadas, para os israelenses pensarem nisso. Então, é muito difícil os israelenses escutarem a Kamala Harris falando esse tipo de coisa, apesar de que todo mundo meio que entende que isso, na verdade, é como se fosse
o mínimo possível que você vai falar. É como se fosse um script que você tem que repetir para você agradar um lado e outro. Você tem que falar com empatia do que aconteceu com Israel, você tem que falar também dos palestinos e da solução dos 2 estados, que parece longe da realidade aqui. É que nem você falar, tem um, sei lá, debate presidencial na França, e alguém perguntar sobre a pobreza no Brasil, você tem que falar, não, porque nós temos então que dividir as terras e fazer divisão, como é que é, né? Reforma agrária, e temos que taxar os ricos, e para o povo brasileiro não ter miséria. Muitos brasileiros vão falar, é verdade, ou até meio que teoricamente, tal, mas está longe da realidade. Tá? Então, é uma coisa meio... Eu não sei se a minha comparação foi muito boa, não, me desculpem. Eu acho que não foi muito boa, mas eu não sei. É uma coisa que é longe da realidade e da emoção dos israelenses nesse momento. E eu imagino que ela esteja falando para o público interno judeu, os judeus americanos, que são, em sua maioria, democratas, apesar de que a gente não sabe esse ano como é que vai acontecer, como é que vai ser a divisão. Se vai ser aquela divisão tradicional de 80% dos 75%, 80% dos judeus americanos vão votar no Partido Democrata e 25%, 20% vão votar no Partido Republicano, ou se vai ter uma diminuição aí, uma mudança aí, se vai ter 60% do público judeu, né, dos judeus americanos votando nos democratas e 40% nos republicanos. Por causa de alguns discursos e algumas das manifestações das universidades, de discursos de parlamentares democratas anti-Israel, claramente anti-Israel. Então, é possível que a gente veja essa mudança aí, ela está falando para o público interno, mas para os israelenses é muito difícil ouvir isso, e não estou falando só dos israelenses de direita, não, dos israelenses em geral. Agora, por outro lado, o Trump deu uma resposta, né, reagiu ao que a Kamala Harris falando o seguinte, deixa eu ver, eu até coloquei aqui. Ele primeiro falou que a guerra nunca teria começado se ele fosse presidente, o que é risível. É uma coisa assim, você falar, uma coisa não teria acontecido se eu tivesse feito no passado, você fazer uma revisão histórica impossível, porque a história não tem esboço, né? Você não pode falar assim, vamos parar aqui agora, a gente faz assim, flash, volta, né? Rewind e vamos fazer de novo se eu fosse presidente. Não existe. Nunca vai ter as mesmas condições e os mesmos acontecimentos exatamente como eram, e aí você vai ser o presidente e a gente vê o que vai acontecer. Não existe. Então ele fala isso da boca para fora sempre, com tudo que ele fala. Se eu fosse presidente, não tinha tido guerra na Ucrânia, dessas besteiras que ele fala. E aí ele falou isso, e aí ele atacou a Kamala Harris dizendo que ela odeia Israel. Ele falou o seguinte, ela nem se encontrou com Netanyahu quando ele foi ao Congresso, ele repetiu várias vezes, ela odeia Israel, odeia Israel, odeia Israel, e ela nem se encontrou com Netanyahu quando ele foi ao Congresso fazer aquele discurso, né, que ele teve, acho que foi em junho, o discurso. Ela se recusou a estar lá porque estava numa festa da Irmandade dela, e é verdade, ela não pôde ir porque ela foi num evento da Irmandade da universidade dela. Aí ele falou, ela odeia Israel, se ela for presidente, eu acredito que Israel não existirá em 2 anos. Sou muito bom em previsões, mas espero estar errado nessa. Então, ele jogou essa de que ela odeia Israel. Isso depois ela ter dito que ela é a favor de Israel, a favor dos israelenses se reagirem, que ela teria feito o mesmo. Ela falou também com a empatia dos palestinos, mas ela falou, eu vou sempre apoiar Israel. Em seguida ele fala, ela odeia Israel, odeia Israel, odeia Israel. E essa, de novo, essas previsões absurdas de que se ela for, brincando com o medo dos israelenses e dos judeus, né, usando o medo de que Israel existencialmente não vai existir, que é o medo mais primordial que os israelenses têm de que Israel não vai existir, ele usa esse medo dizendo que se ela for presidente, Israel não vai existir em 2 anos. É um populismo levado a múltipla potência, né? E aí depois ela continua, quer dizer, ele poderia parar aí dizendo que ela odeia Israel e que ama os árabes. A gente sabe que o Trump
tem um problema aí com imigrantes, né? E principalmente com imigrantes de países árabes. Ele parou a imigração de países árabes assim que ele foi presidente, em 2016. Uma das primeiras coisas que ele fez foi acabar com a possibilidade de árabes, né, de pessoas de certos países, acho que eram 7 ou 8 países árabes, de entrarem nos Estados Unidos, inclusive gente que tinha parentes nos Estados Unidos, que estava estudando nos Estados Unidos, estava por acaso no exterior, não conseguia voltar para lá, porque eles eram desses países. Quer dizer, ele poderia parar e dizer que ela odeia Israel, mas aí ele realmente... é claro que ele, né, se ela ensaiou para caramba as respostas dela, ele não ensaiou nada, né, ele acha que ele pode falar improvisando, e aí ele falou, ao mesmo tempo, à sua maneira, ela odeia a população árabe, porque o lugar inteiro vai explodir. Árabes, judeus, Israel vai desaparecer. Quer dizer, então, na verdade, ele falou, não só ela odeia os judeus, como ela odeia os árabes também. Quer dizer, ele poderia ter parado aí que ela só odeia os judeus e ela ama os árabes, né, porque seria mais de acordo com o público dele, mas ela falou, não, ela odeia os árabes também. Quer dizer, confusa, a resposta dele foi confusa, foi usando essa coisa absurda de dizer que se ela for presidente, então Israel vai acabar em 2 anos, brincando com esse medo primordial que os israelenses têm, né? Mas aí ela odeia os árabes também, quer dizer, uma coisa assim absolutamente bipolar, né? Que é o jeito dele de falar. Enfim, ele foi absolutamente esquisito, né? Ele deu uma resposta que não foi uma resposta de começo, meio e fim, né? Os israelenses, obviamente, quem apoia o Trump, quem gosta da esquerda apoia a direita, quem apoia o Trump apoia a direita dentro de Israel, fica com esse medo, né, de que se ela for eleita pode se mudar e migrar, porque Israel não vai existir em 2 anos, né? E, para terminar, a maneira como os israelenses viram, né, os israelenses acharam interessante, quer dizer, esperavam já que a guerra entre Israel e Gaza aparecesse nesse confronto, mas tem algumas coisas que não apareceram. Não apareceu, por exemplo, o antissemitismo, não teve, acho que a Kamala Harris falou alguma coisa sobre Charlottesville, né, aquela marcha que teve em 2017, com o Klux Klan e o pessoal antissemita lá falando Jews, they want to replace us, aquelas coisas assim. Pouquíssimo se tocou, não falou das manifestações em universidades, não falou do aumento do antissemitismo, ameaças à comunidade judaica americana, ameaças aos judeus no mundo, não apareceu. Então, ficou faltando aí um pouco das questões internas americanas, não só o que vai acontecer entre Israel e os palestinos, né, mas sim o que isso está influenciando e como é que isso está influenciando os americanos. Qual é o perigo disso dentro da sociedade americana? Isso não apareceu em momento nenhum. Não se falou em antissemitismo em momento nenhum, né? Então, eu acho que os israelenses também acharam isso ruim, né? Que algum dos candidatos deveria falar sobre isso, mas eu acho que a impressão que eu tenho é que não mudou em nada, que os israelenses que apoiam ou que gostam mais do Partido Democrata continuam, ficaram felizes que a Kamala Harris foi bem e humilhou o Trump, né, segundo todos os analistas, mas quem apoia o Trump gostou da resposta dele de que ela odeia Israel e Israel vai acabar em 2 anos e ela é um perigo para Israel, né? Então, eu acho que não mudou nada, né? Quem gosta vai continuar gostando, quem não gosta vai continuar não gostando, mas essa foi a visão que os israelenses tiveram. Acho que o mais pegou foi essa história de falar, né, de tirar da cartola de novo a resposta mais óbvia de falar de 2 estados, que é uma coisa que é quase teórica nesse momento, é quase uma coisa histórica de um livro nesse momento. Não vou dizer que não vai acontecer em algum momento da história da humana, da civilização, mas que nesse momento parece longe da realidade daqui, e ela propor que volte a negociar 2 estados nesse momento não pegou bem para quase nenhum israelense, não diria todos, que tem muitos israelenses aqui mais de extrema esquerda que continuam levando isso como bandeira, mas não é o clima nacional nesse momento.
É muito difícil, né, Dani? Os dois lados feridos. Até estava se falando aqui, lembrei dessa minha ida agora em Israel. Inclusive uma moça, uma árabe israelense, muçulmana, e aí perguntaram durante uma dinâmica para ela a solução. Ela falou: Olha, para mim a melhor solução são dois estados, mas nesse momento a gente não consegue falar, não consegue conversar, não consegue ter uma perspectiva, porque os judeus estão, né, no luto de 7 de outubro, e nós, mesmo os árabes israelenses, nós temos famílias em Gaza, então, assim, é muito difícil falar isso, ter uma perspectiva agora, porque a gente ainda está vivendo, né, o tópico anterior, a gente falou, mostramos um vídeo, né, do túnel de Gaza, então, como você se imagina, né, diante de uma situação dessa, é, óbvio, apesar da gente querer viver em paz, a solução, discutir isso agora e como você falou, né, tem assuntos ali mais delicados que no momento de uma eleição a gente pode falar, mas na realidade é muito difícil, né, pelo menos em primeiro momento se solidificar essa ideia, esse projeto e essa solução e me parece muito um pouco isso, assim, né? Falar em dois estados nesse momento. E para quem está acompanhando aqui o Expresso e não assistiu ontem, a edição do Leila Entrevista do dia 12, a Leila conversou com a Neuza Bojiquian, lá da Unicamp, que pesquisa especificamente Estados Unidos e as eleições americanas. Ela falou mais especificamente sobre as eleições, mas comentou também sobre os impactos, né? Se o Trump ou se a Kamala vencer essas eleições, como afeta Israel, Oriente Médio, inclusive o Brasil aqui também. Então, vale muito a pena assistir. E Certamente ela sabe muito mais do que eu. Eu não sou uma especialista, eu sou só uma jornalista. Então, eu sugiro assistam a ela, porque não me levem a sério como especialista e estudiosa de nada. Inclusive, toda vez que vocês escutarem o Expresso, entendam que eu sou uma jornalista que estou aqui, estou falando a minha visão daqui, mas sugiro que vocês leiam um monte de coisas também e não fiquem só na minha opinião. Não, que é isso, Dani, sempre comentando aqui brilhantemente todos os assuntos da semana que acontece no país, trazendo sempre boas leituras, o público que o diga, né, tá sempre comentando aqui, agradecendo a cada edição. E entrando no terceiro e último assunto desse Expresso, falar sobre os pedidos de renúncia na cúpula militar de Israel. Essa semana, o general responsável pela unidade de tecnologia do Exército enviou uma carta de renúncia ao chefe das Forças Armadas. O próprio chefe das Forças Armadas, aliás, parece que vai renunciar em dezembro. O que está acontecendo no Exército israelense às vésperas de um mês de guerra, de um mês de 7 de outubro? Pois é, né? Então a gente, na verdade, já esperava há algum tempo, inclusive algumas pessoas esperavam que acontecesse logo depois do 7 de outubro, no ano passado, né? A gente está quase um ano. A gente esperava que haveria renúncias na cúpula militar e também mudanças na cúpula política, né? Mas aí vou falar só depois, mas eu já dei uma certa, né, ideia do que eu vou falar no final sobre a cúpula política. Mas a gente está vendo que realmente está começando a haver uma onda de renúncias militares no comando militar. Então, a gente teve, por exemplo, eu até anotei aqui, a gente teve, por exemplo, em julho, o chefe da Unidade Sul da Agência de Segurança, né, do Shin Bet, renunciou. Em abril, o general Aaron Haliva, que era o chefe da diretoria da inteligência militar, disse que ia renunciar. Em junho, um chefe da divisão Gaza renunciou. Quer dizer, então você tem vários chefes militares que, em geral, de mais, né, segundo escalão, digamos assim, né, o primeiro seria, né, o chefe das Forças Armadas, que também anunciou, ao que parece, né, ele ainda não falou publicamente, mas segundo alguns jornalistas, está preparando sua carta de renúncia para final de dezembro. E a gente teve essa semana, então, uma bomba, assim, é horrível falar isso durante uma guerra, mas um anúncio bombástico de que o general responsável pela unidade de tecnologia, a unidade 8200, né, a gente chama de Shmoneh Matayim 8200, que é uma unidade importantíssima hoje em dia no Exército, que lida com tudo que tem a ver com tecnologia, hackers e inteligência artificial, tudo que você possa imaginar
sobre as guerras no século XXI, né, ele renunciou, né, mandou uma carta de renúncia, e o nome dele, a gente pode falar hoje em dia, ele se chama Yossi Sariel, a gente pode falar porque o jornal The Guardian conseguiu saber o nome dele e revelou o nome dele recentemente, mas se o Guardian não tivesse falado o nome, eu também não falaria, nem porque eu também não sabia, mas eu não falaria porque tem uma certa... Esses nomes são secretos, né? Em geral, essas unidades assim um pouco mais restritas, elas não divulgam o nome dos seus chefes de unidade. Recentemente, só que a gente começou a saber o nome do líder, do chefe do Mossad, alguns anos atrás, há tipo 10 anos atrás, não podia falar também o nome do chefe do Mossad. Então, a gente sabe que esse cara é o Yossi Sariel, ele está no general, ele está lá como chefe da unidade 8200 desde 2021, né? Quer dizer, então ele está há 3 anos, né? Então ele mandou uma carta e eu vou ler uma parte da carta. Ele falou: não cumpri a tarefa que esperava de mim mesmo, como esperado de mim por meus subordinados e comandantes, e como esperado de mim pelos cidadãos do país que tanto amo. Ele escreveu também a responsabilidade pela parte do 8200 na falha operacional de inteligência recai diretamente sobre mim. Então, ele fez uma carta meio que admitindo responsabilidade, né, que é algo que a gente não vê muito acontecer na política, né, na cúpula política, admitindo responsabilidade. Aliás, a gente viu isso muito na cúpula militar. O ministro da Defesa israelense admitiu responsabilidade. O próprio chefe do Exército, o Herzi Halevi, né, que está preparando essa renúncia em dezembro, também admitiu responsabilidade pela falha, né, pelo fiasco de 17 de outubro. E agora, então, esse líder dessa unidade 8200, que é muito importante. Tá? E é interessante porque ele, na verdade, há muito tempo que já havia um certo clamor para que ele deixasse o cargo, porque muita gente considera que ele é realmente muito responsável pelo que aconteceu no 7 de outubro. Por quê? Porque, ao que tudo indica, segundo várias reportagens profundas aqui da imprensa israelense, havia vários relatos e vários relatórios sobre sobre como o Hamas estava se preparando para o 7 de outubro. Inclusive, o próprio Shimon Matai, né, 8200, né, tinha conseguido minutas do plano, né, chamado a Operação Jericó, né, Muros de Jericó, que era o plano do Hamas de invadir Israel e fazer exatamente o que eles fizeram no 7 de outubro. Esse plano já existia. Inclusive até o próprio Hamas fez uma espécie de seriado de Netflix mostrando eles fazendo isso. Né, isso foi divulgado na imprensa israelense também, nos telejornais israelenses, meio que atuando com soldados atores, o que eles fizeram no 7 de outubro. Existiam, então, informes e relatórios e informações sobre essa preparação do Hamas para o dia 7 de outubro, que datava já de 2022, quando esse cara, o Yossi Sariel, já estava como comandante da unidade 8200. Sem contar com relatos recentes de 3, 4 dias antes do 7 de outubro, de muita gente dentro da unidade 8200, sem contar em outras unidades também, né, mais em campo, né, mas na unidade 8200 também houve relatórios de membros dessa unidade falando: olha, eles estão preparando alguma coisa. A gente está vendo nos últimos 2, 3 dias uma movimentação muito grande na fronteira, na cerca de fronteira entre Gaza e Israel. E alguns desses relatórios chegaram à cúpula política, mas acompanhado de alguns tipos de a gente não sabe se é verdade ou não, a gente não sabe não sei o quê. A cúpula militar, ela não bancou o perigo imediato, não bancou, não falou. Aliás, o Netanyahu diz isso para dizer que ele não é responsável, né? Ele diz: não, porque os militares não falaram que era tão não sei o quê. Mas, ao que parece, realmente alguns líderes militares não bancaram, não priorizaram, não acharam que era um perigo iminente.
Então, alguns desses relatórios nem chegaram à cúpula política e alguns chegaram, mas com esse, não sei o quê, não vamos prestar muita atenção. E muita gente culpa, né, responsabilizou esse comandante do 8200 especificamente, porque esse comandante, ele não só meio que não considerava prioridade esse tipo de relato, como ele estava com uns planos para transformar o exército israelense, ou pelo menos a unidade 8200, numa unidade baseada em inteligência artificial. Ele queria transformar o exército israelense, ou a começar pela unidade 8200, num exército de inteligência artificial, baseado só em computadores, em soldados meio virtuais e drones, esse tipo de coisa, que era aquela fantasia que muita gente tinha, na verdade, antes do 7 de outubro, que o warfare, né, as guerras hoje em dia são feitas só no campo virtual, quase uma coisa meio metalinguística, né, meta multiverso, não sei o quê, de que, não, tudo agora no computador, né, e, na verdade, ele meio que downplayed, né, ele não levou em consideração esses perigos reais, porque ele estava querendo, na verdade, levar a agenda dele de um exército baseado em inteligência artificial adiante, dentro do comando do exército. Então, ele meio que ignorou os relatos e, né, as informações de que algo estava realmente acontecendo em campo, para dizer, não, aqui nós temos que investir num exército de inteligência artificial. Lembra que a gente estava no começo daquela coisa do ChatGPT, não sei o quê, tá? Então, acho que no Brasil, ChatGPT, né? Ele realmente foi apontado nos primeiros meses depois do 7 de outubro e, enfim, até agora, né, como uma das pessoas dentro do exército que mais errou, que tinha uma concepção errada do que é guerra, na verdade, do que o Hamas queria, do que o Hamas estava se preparando a fazer, meio que, não, o Hamas não é capaz de fazer isso, não, isso aí é coisa da novela deles que eles fizeram, do seriado lá que eles fizeram, isso não é de verdade. Meio que ignorando o perigo real de que alguma coisa fosse acontecer em campo real, com 6 mil, a gente sabe que hoje não foram 3 mil membros do Hamas, da Nurba do Hamas, e outros que entraram em Israel no dia 7 de outubro, foram 6 mil pessoas, 6 mil palestinos que invadiram Israel no dia 7 de outubro e mataram 1.200 pessoas em algumas horas, 1.200 israelenses, estrangeiros, etc. E eles achavam, né, não, a gente está vivendo num mundo de inteligência artificial, a gente está vivendo num mundo no século XXI, num mundo meio Steven Spielberg, guerra real não acontece. E é engraçado isso, porque já tinha começado a guerra da Ucrânia, né? Quer dizer, então, uma concepção, né, que já falam de concepcia, né, uma concepção absolutamente errada, e ele realmente foi bastante responsabilizado como o cara que tinha a responsabilidade numa unidade de inteligência cibernética, que deveria estar prestando atenção em tudo, não só no que ele imaginava que deveria ser a unidade 8200. Ele, inclusive, também nos planos dele para a unidade 8200, ele falava, a gente tem que investir também em questões internas de Israel, em promover a igualdade, em promover direitos humanos internos, tal, não sei o quê. Eu nem pesquisei muito sobre isso, mas tinha, na minha cabeça, eu lembro que ele tinha algumas coisas que ele estava querendo promover, algumas mudanças internas dentro da unidade 8200, para que a unidade promovesse esse tipo de igualdade interna entre os cidadãos, uma coisa que não é o que a unidade foi criada para ser, né? A unidade foi criada para ser uma unidade que vai, através de ferramentas cibernéticas, recolher informações, buscar informações, desenvolver métodos, desenvolver ferramentas cibernéticas também de guerra, mas também acolher informações e recolher e imaginar cenários, né? Então, realmente foi um erro muito grande e ele está pedindo demissão, renunciando, assim como esses outros que eu falei, que já pediram a renúncia, e como talvez o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Herzi Halevi, que deixe o Exército em dezembro. Agora, há duas perguntas, dito isso. A primeira pergunta é, a cúpula política vai
seguir o exemplo da cúpula militar, que vai também se responsabilizar e sair de suas cadeiras e buscar, e que Israel tenha novos líderes, né? Começando aí pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu? Primeira pergunta, sem resposta, até agora. A segunda pergunta, quem vai entrar no lugar dessas pessoas que estão saindo de agora, que apesar de as pessoas reclamarem muito desse diretor, né, desse Yossi Sariel, alguns desses que pediram demissão, que renunciaram, inclusive o próprio Herzi Halevi, são considerados bons militares, boas pessoas, inclusive. Há políticas que fizeram o máximo que elas puderam, elas erraram bastante, mas que não tinham intenções ruins, digamos assim. Será que agora, no lugar dele, a gente está sob esse governo Benjamin Netanyahu, quem vai ser apontado? Porque tem né, indicações do próprio, políticas aí também. Quem vai ser apontado para entrar no lugar dessas pessoas? Será que o Netanyahu vai aproveitar e vai apontar, né, indicar para esses cargos pessoas que sejam mais politicamente, talvez, tendenciosas, né, com tendência política a ele, a aceitar o que ele fala, o que ele pensa? Será que é possível esse tipo de indicação? Também nem sei. Mas existe uma preocupação aí de que talvez os melhores estejam indo embora e os melhores que falharam, né? Foi um fiasco, o maior fiasco da inteligência israelense em pelo menos 50 anos, desde a guerra do Yom Kippur. Mas quem vai entrar no lugar? Quem são as pessoas que vão entrar no lugar? Então, são duas perguntas aí, sem resposta, por enquanto, mas que a gente vai ter que, enfim, continuar a acompanhar. Muitas perguntas, poucas respostas, né? Tem que ver aí, como você falou, qual o impacto que vai ter isso até em outras áreas do governo, né? Outros membros aí que compõem a própria coalizão do Netanyahu, se tiver um acordo de cessar-fogo, como que isso evolui. A gente, desde o começo, assim, os primeiros meses da guerra, né, Dani, você vem falando aqui, a partir das informações que chegaram, que tinha informações, primeiro de jornalistas, né, tinha aquele jornalista egípcio que falou, depois informações dentro da própria cúpula militar, então não tem como isso não ter feito e reverberar, né, dentro das instituições. As observadoras da fronteira, né? As observadoras que estavam vendo as pessoas chegarem, os terroristas chegarem na fronteira e falando, estão chegando, e as pessoas, não, é só mais uma demonstração, manifestação na fronteira, eles não vão invadir. Quer dizer, então, não faltaram sinais vermelhos, né, sinais de perigo imediato e que foram devidamente ignorados pela cúpula militar e política. Exato. Com isso, a gente vai chegando ao fim de mais uma edição do Expresso Israel. Quero agradecer a você que chegou aqui até o final dessa edição, pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal, o seu comentário aqui embaixo também é muito importante. Agradecer também a Dani por mais uma semana estar nos atualizando aqui, comentando os principais assuntos da semana em Israel. E até sexta-feira que vem. Tchau, gente, até sexta-feira.